E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Última semaninha nossa aqui, tá? Então eu vou levantar alguns temas para a gente rever. O primeiro deles é demografia, beleza? Então, sobre demografia, sempre vale a pena a gente fazer aquela reflexãozinha, né? Quão rápido ocorreu o crescimento da população de Homo sapiens, né, no planeta, beleza? E principalmente a influência direta da evolução da tecnologia, né? A imagem aí é da primeira revolução industrial. Então, a primeira revolução industrial vai ser o maior marco do crescimento da nossa população, né? Depois disso, também a gente vai ter a evolução e chegada das tecnologias, tá? Estou tentando prender muito a detalhes aí, não, porque eu estou procurando um gráfico. É esse, né? E nem exatamente esse. Né? Isso aí é a evolução dos milhões de habitantes no nosso planeta. Você pode ver que essa imagem é antiga porque tem lá o 2011 como projeção, né? E a gente já passou aí do marco dos 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, né? Na verdade, a gente já está ficando próximo do 8 bilhões de habitantes, né? É esse o gráfico que eu quero comentar sobre. Então, note vocês que até 8 anos atrás a população de Homo sapiens, né, a população de humanos no nosso planeta, era bastante pequena. Né? Essa população vai começar a ter um salto aí, um aumento, né, mais ou menos em torno aí de 500. Então, em 1500, a gente vai começar a ter um crescimento realmente aí exponencial, né? Então, quando você olha aquele gráfico lá só dos bilhões de habitantes, até parece uma linha normal, mas quando você olha desde a aparição aí do humano no planeta Terra até os dias atuais, você tem um negócio impressionante, né? Então, logicamente que para a gente comentar sobre isso, a gente vai utilizar aí alguns conceitos, né? O primeiro deles é o de população absoluta, que é o número de habitantes. Para que você saiba, então, a população absoluta, local, você precisa contar a sua população, né? Então, a população absoluta é o número de nossa, quase que eu falei o número de elefantes. Não sei de onde que surgiu essa ideia na minha cabeça. Mas, enfim, é você contar, então, a sua população. Né? A gente tem como maior população do mundo a população chinesa, seguido da indiana, dos Estados Unidos, da Indonésia, uma marca impressionante, né? Porque não é um país tão grande territorialmente falando. O Brasil, tá bom? Portanto, a nossa população é a quinta maior do mundo. Quando a gente tem muita gente em um país, né? A gente o país é populoso, né? E quando tem muita gente por metro quadrado, ou seja, quando a sua população relativa ou a densidade demográfica é muito elevada, a gente diz que o país é povoado. Beleza? Então falou, o país é muito povoado. Quer dizer que tem muita gente por metro ou quilômetro quadrado, tá bom? Tanto fez, tanto faz. Então, aqui a gente tem imagens das regiões com maior densidade populacional. Então, você bem pode ver aqui ó, a Índia, né? A região leste da China, aqui é o Japão. Então, logicamente que nessa região aqui, ó, a gente tem mais da metade da população do mundo. Beleza? Você bem pode ver que é uma coisa impressionante. A Europa, ela chama muito mais atenção pela concentração não demográfica, mas sim econômica. Né? Quando a gente pensa em população, a Europa não é tão importante assim, não. Só para você ter uma noção, a população da Alemanha é quase igual à população do estado de São Paulo. Por isso, principalmente a gente pensando na pandemia, quando a gente fala de número de mortes na Alemanha e tenta comparar com o Brasil, veja a discrepância. Né? 80 milhões de habitantes na Alemanha e no Brasil a gente já está batendo aí os 200 milhões de habitantes. Né? Então, comparável quase. E aí a gente tem países onde faz muito povoado, tá? Então, a Mônaco, Singapura, né, são todas regiões muito pequenas, né, com muita gente por quilômetro quadrado, tá? A taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de nascimentos vezes pela população absoluta.
E daí você vai ter como resultado uma pormilagem, tá? Que vai dar esse ciclo aqui, ó, a porcentagem com mais um zerinho. Por que que isso é interessante? É interessante que você tem uma amostra maior de pessoas. Então você está falando de cada 1.000 pessoas, não de cada 100 pessoas, né? Porque a população dos países é sempre milhões, beleza? A taxa de natalidade. A taxa de natalidade, mortalidade, né? É o número de óbitos pelo número de habitantes, beleza? Isso vai dar, então, uma porcentagem, na verdade, uma porcentagem da quantidade de pessoas que a cada 1.000, né, vão morrer por um ano, por um mês, depende para quanto tempo você pegou aí o de óbitos. Né? Se você pegar o número de óbitos do ano, você está falando da taxa de mortalidade do ano. Né? Se você pegar de um mês e assim por diante, beleza? E aí com esses dois dados, a gente calcula a taxa de crescimento vegetativo. Tá? Então, o crescimento vegetativo ou natural é quando você pega a taxa de natalidade e reduz a taxa de mortalidade. Então, olha só no exemplo aí, ó, a taxa de natalidade é 30 por mil, a taxa de mortalidade é 10 por mil. Então, você vai ter aí como resultado um crescimento da população de por mil ou de 2%. Beleza? Então, a tendência para um país com esses dados aí vai ser um crescimento dessa ordem. Tá? Então, você vai ter o crescimento vegetativo sendo a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Né? Dito isso, a gente entra nas teorias, né, demográficas. Então, a primeira delas é a teoria malthusiana, que é aquela do Malthus, que era economista, né, vivia na Inglaterra, né, muito bem rico e nascido. A gente vai ter ele fazendo uma análise entre população e alimento. Então, ó, falou da quantidade de pessoas e da produção de alimentos, é Malthus, tá? É teoria malthusiana, com certeza. E ele vai principalmente, deixa eu ver se eu coloquei aqui outra imagem, não, coloquei, só coloquei uma zoada. Quando você passar daqui desse ponto, né, desse tempo aqui, você vai ter uma catástrofe aí, né? Ou seja, pessoas vão morrer de fome. Portanto, aí a imagem do Malthus como Thanos, né? Ou seja, ele falava que para melhorar isso, então pessoas iriam morrer. Uma coisa que é notável, ele não vai pregar o controle de natalidade, porque ele é pastor. Então, na verdade, o que, que ele vai pregar? Uma sujeição moral, né? Tipo assim, vai lá e toma um banho de água fria, né? Pensa na sua avó e deixa isso aí quieto. E, logicamente, como ele não considerou a evolução tecnológica, essa teoria cai em desuso. E, passado um tempo, né, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a teoria neomalthusiana. O grande problema da teoria neomalthusiana é que é uma forma dos países desenvolvidos jogarem a culpa da pobreza dos países subdesenvolvidos neles mesmos. Né? Eles não vão fazer uma leitura muito correta. Você consegue subentender isso muito fácil, muito rápido. Né? Então, ele fala que o problema dos países pobres é o crescimento da população. Então, lembre-se, ó, é a teoria neo-malthusiana, quer dizer que ela é embasada na malthusiana. E na teoria, deixa eu botar aqui, e na teoria malthusiana, o que deu problema foi aqui, ó, a produção de alimento. Por quê? Porque a gente fez essa curva, essa linha aqui, ó, subir ainda mais, né? Então, o azul que deu errado na teoria malthusiana. Beleza. Na teoria neomalthusiana, você tem só essa linha vermelha. Então, sempre o problema da neomalthusiana vai ser a população. Sempre. Sempre vai ser essa ideia. Né? Ou seja, você precisa limpar aí algumas pessoas do mundo. Beleza? Então, essa imagem até poderia ter feito uma coisa que eles pensam realmente, né? Que é tipo, na África, né? Mas ela está limpando a China, tá certo? Então, né? É condizente. Então, logicamente que eles vão colocar o problema sendo o número de pessoas dos países pobres, tá? Por quê? Porque daí então você vai ficar com aquela ideia de que o pobre é pobre porque ele não sabe se cuidar direito, então ele tem muito filho. Então, se ele tivesse menos filho, ele teria dinheiro para todo mundo. Né? Então, a ideia aí sim, é um controle de natalidade de modo ostensivo, de modo
intenso mesmo. Daí que isso é único, né? E coisas do tipo, beleza? A disseminação de métodos contraceptivos, né? Note você que, por exemplo, a Igreja Católica vai ser completamente contra o uso dos métodos contraceptivos, né? Então, como que a Igreja, por exemplo, a Igreja Católica vai pregar essa ideia? Tipo assim, não é que você precisa usar métodos contraceptivos, é que você precisa, na verdade, namorar, casar. E aí, casado, você não precisa utilizar métodos contraceptivos, entendeu? Então, é só você conseguir interpretar essa ideia. Mas a teoria neomalthusiana vai jogar esse problema para os pobres. Né? Então, tipo assim, o que você precisa para fazer para melhorar o Brasil? Para melhorar o Brasil, método contraceptivo. Todo mundo, né? Lota todo mundo de todas as possibilidades de métodos contraceptivos, você vai se tornar um país, né? Então aí, ó, as ideias centrais, né? O excesso de gente, a explosão demográfica, encargos econômicos, né? Onde? Olha só, na América Latina, na Ásia e na África. Ah, tá. Então quer dizer que América do Norte, Europa, né, não tem problema. Não tem problema. Oceania também não tem problema. O tsunami vem e mata a maioria do povo, então não tem problema. O que sobra vai ser a Nova Zelândia e a Austrália, né? Então, países desenvolvidos não tem problema. Beleza? A solução, controle de natalidade, né? Aborto e assim por diante. Beleza? Daí a gente chega na teoria reformista ou marxista. A teoria reformista ou marxista, ela vai surgir na década de 70. E cá entre nós, a década de 70 é muito marcada, né, por aquela disputa do mundo popular. E a gente vai ter essas teorias marxistas não só para a teoria demográfica, tá? A gente tem para vários pontos. Porque a teoria marxista, né, ela vai pregar a ideia de que você precisa pegar o fato e montar ele. Então, essa ideia, né, dependendo do curso que você vai fazer na faculdade, você vai trombar com ideias marxistas. Em exatas tem, só para você ter uma noção. Né? Então, o que vem a ser a teoria reformista ou marxista? A teoria reformista tem esse duplo nome pelo seguinte: ela vai pregar reformas que reduzam a concentração de renda. Então, quer dizer que eu tenho que pegar a renda de quem é muito mais rico e distribuir para os pobres? Isso aí é marxismo, né? Isso é comunismo. Então, na verdade, essa é a ideia central. Então, o que, que essa teoria vai dizer? Ela vai dizer que, na verdade, o problema países pobres é que eles são explorados pelos países desenvolvidos pela cutucada, não? Ou seja, aquela divisão internacional do trabalho, na qual os países desenvolvidos vão criar produtos dentro dos quais eles vão obter maior lucro, aí que está a diferença. Né? Enquanto os países desenvolvidos vão só produzir matéria-prima e receber menos por isso. Entendeu? Por isso, então, a teoria reformista, ou marxista, ela, digamos assim, né, aquela coisa, mas qual que é da direita, qual que é da esquerda? Então, nessa questão aqui, gente, logicamente que a neomalthusiana seria da direita, né? No nosso caso, para tipo assim, a gente concentrar, né, aqui no Brasil. Mas é melhor você não fazer essa alusão. E a teoria reformista marxista seria da esquerda, que na verdade seria a defendida por quem tem aí características socialistas, né? Então, aqui a gente vai ter a ideia de que, na verdade, o número elevado de filhos entre os pobres é devido à sua miséria, ou seja, a falta de orientação, né, a falta da possibilidade de se imaginar um futuro. Então, como o cara não sabe que ele não vai ter futuro, vai fazer um planejamento familiar. E nessa teoria, a gente vai ter a seguinte ideia: se eu pego e melhoro as condições da população, essa população vai começar a fazer um planejamento familiar. Ou seja, né, o cara termina, sai do ensino médio, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a se preocupar com a sua faculdade. Né? Se casar, ter filhos durante o ensino médio. Não está nos seus planos, porque ele sabe quais serão os próximos passos. Né? Então, essa é a ideia do planejamento familiar.
Você que está estudando e tudo mais, não está pensando em ter filho, isso é planejamento familiar. Fala, mas eu não tenho família. Isso também é planejamento familiar, né? Não ter família durante um período também faz parte do planejamento familiar, beleza? E daí, então, ó, essa teoria reformista, ela vai ter aí, digamos assim, uma nova batida de frente, né? Principalmente na década de 70, que a gente começa a ter, ah, principalmente o desenvolvimento dos satélites, né? As viagens aí para a Lua e coisas do tipo, a gente vai começar a ter uma maior preocupação com o meio ambiente. E aí surge uma nova forma de se entender também a teoria neomalthusiana, que é a teoria eco-neomalthusiana. Né? Se pós Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a teoria neomalthusiana, depois da década de 70, a gente vai ter a eco-neomalthusiana. Qual que é essa ideia? Essa ideia é simplesmente que a culpa da destruição dos recursos naturais é principalmente dos países subdesenvolvidos, porque eles não conseguem cuidar dos seus recursos. Pegue de exemplo o Brasil, né? Por que se desmata tanto, tantas queimadas e tudo mais? Porque o Brasil não sabe cuidar, né? Então, na verdade, o problema aí dos recursos naturais seria países pobres, né? Eles não sabem cuidar. Só que quando você para analisar mais perto, você acaba entendendo que isso é mais uma tática dos países desenvolvidos para jogar a culpa nos países subdesenvolvidos. Por quê? Bom, por que que no Brasil está ocorrendo tanto desmatamento, queimada e tudo mais? Gente, é para criar gado e plantar soja. É e sempre fui, tá bom? Então, logicamente que o Brasil vai fazer isso exatamente para conseguir ganhar mais dinheiro e vender para os países desenvolvidos, né? Então, é essa a leitura que não ocorre nessa teoria eco-neomalthusiana, beleza? Então, bora lá. E travou por quê? Nossa, trava. Então, ó, a ideia dela vai ser meio ambiente versus explosão demográfica, né? O grande problema, então, vai ser o desperdício aí dos recursos acusados serão países subdesenvolvidos, beleza? Então, em resumo, a teoria malthusiana é a população versus alimentos, a teoria neomalthusiana, a população versus desenvolvimento econômico, a teoria reformista, a população versus de renda, e a teoria ecomalthusiana, na verdade, econeo-malthusiana, é população versus recursos naturais, tá? Já fica a dica para você. Quando você começar a ler uma pergunta de vestibular, né, que você estiver lendo ela ali, vai vendo quais os pontos que o cara vai apertando. Todos eles ele vai falar de população, fato. Então, se ele falou de distribuição de renda, dentro de um textinho ou de qualquer coisa do tipo, é a teoria reformista. Né? Então, guarde aí essa segunda ideia para todas essas teorias, que é muito fácil de você guardar para diferenciá-las. E daí a gente entra no ponto da transição demográfica, que é, de longe, a teoria mais interessante, a mais trabalhada e a que mais cai em vestibular. Secou a garganta. Então, ó, antes de mais nada, a teoria das pirâmides etárias ou da transição demográfica vai utilizar essas pirâmides etárias. Lembre-se muito bem de fazer a análise da pirâmide. Né? A base larga, igual essa pirâmide aqui, indica um país pobre com elevada natalidade. Não vai ter país desenvolvido com elevada natalidade. Tá? Aqui o topo fino assim desse jeito também demonstra que é um país subdesenvolvido. Ou seja, o que eu gosto de fazer com vocês, de trabalhar com vocês, aqueles padrões lá, né, que são três, né? O triângulo com os cantinhos comidos, que seria o segundo, e o retângulo, que seria o terceiro, é principalmente para você bater o olho e conseguir diferenciar, né? Então, ó, aqui no meio sempre tem a população economicamente ativa. Então, quando a população economicamente ativa é maior,
é mais fácil para o país se desenvolver ou ter melhores características. Portanto, os países com meio maior aqui serão países ou emergentes ou desenvolvidos, tá? Então, bora lá, ó. Aqui, ó, países menos desenvolvidos. Base muito larga e topo estreito. Taxa de natalidade e fecundidade elevadas. Esperança média de vida reduzida. Ou seja, taxa de mortalidade elevada também. Países em desenvolvimento, né? A base é larga e o topo alongado, né? Ou seja, ele foi aumentado, né? Se você comparar aqui os dois, ó, né? Ele fica bem maior. Só toma cuidado, tá? Porque olha só aqui os números, tá vendo? Né? Os números são diferentes, tá bom? Da população, no caso, né? Porque não dá para você comparar o mesmo país aqui nos 3 pontos. Né? Se você fizer isso, você tem que voltar muito no tempo. Então, o que eles fizeram? Pegaram no mesmo ano três, né, países diferentes, mas a população também é diferente. Então, aqui, ó, a redução das taxas de natalidade e idade, isso é uma mudança com o passar do tempo, né? Então você tem notadamente uma redução, aumento da esperança média de vida, ou seja, redução da mortalidade. Base estreita e topo dilatado, isso aqui é típico de país desenvolvido. Taxa de natalidade e fecundidade reduzidas, característica de país desenvolvido. Esperança média de vida elevada, beleza? Então, ó, basicamente, esse aí é um país subdesenvolvido, né? Com economia agrária e assim por diante, elevada mortalidade, né? Muito característico. Para que você pegue um país daquele lá e transforme ele em desenvolvido, a gente vai passar como se fosse a receita, né? Que na verdade é o que aconteceu com todos os países. Tinham a pirâmide etária triangular e acabaram ficando com ela basicamente retangular, tá? Então, primeiro fato que precisa ser mantido são as melhorias econômicas, né? Se não melhorar a economia, não acontece nada, beleza? Então, ó, evolução e acesso a novos medicamentos e tratamentos para você reduzir a mortalidade. Então, até esqueci de falar, mas o primeiro ponto, então, para você começar, começa com a redução da mortalidade. Né? Aqui no Brasil é pós-década de 50, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Pós-Segunda Guerra Mundial, no Brasil vão chegar aí alguns tratamentos, alguns medicamentos, principalmente descobertos na Segunda Guerra Mundial. Outros não, já eram mais antigos. Mas nesse momento o Brasil está passando pelo processo de industrialização. Lembra da industrialização de substituição de importações? Pós Segunda Guerra Mundial, ela se firma. Isso acaba melhorando a nossa economia de tal modo que a gente começa a conseguir comprar esses medicamentos. É muito notável a pandemia para você se lembrar disso. A saúde é um dos maiores comércios do mundo. Então, fala, nossa, gente, mas vão vender a vacina? Como assim? Bom, é exatamente por isso que existem aí esses imensos laboratórios, né? Então, a corrida para produzir primeiro a vacina não é para salvar a humanidade, é para ganhar mais dinheiro. A Pfizer vai ganhar mais dinheiro que todas as outras porque começou antes, né? Nem precisa de ter dúvida, beleza? Então a gente vai ter ó, o aumento do sistema de saneamento básico, né? Inovações aí em métodos cirúrgicos, né? Isso aí é uma trepanação pura, né? A sangria, coisas que não existem mais, graças a Deus, né? E até algumas doenças, tipo, como amarelão, e assim por diante. É imensa, gente, é uma viagem essa ideia aí sobre doenças que não existem mais. A gente vai ter, então, ó, nesse contexto aí, o aumento da urbanização e da industrialização como principal ponto, né? A redução da natalidade. Você continua com a manutenção, né, das melhorias econômicas, continuar e manter a mesma coisa. Não sei por que eu falei. Mas você então vai melhorar essas condições econômicas, né? E você continua, então, a urbanização e a industrialização. Morar na cidade é uma coisa que reduz a natalidade. Aqui no Brasil, na década de 70, que isso vai começar a impactar direto na redução da natalidade. Tá? A gente vai ter, então, ó, a introdução da mulher no mercado, casamentos mais tardios
disseminação e uso de métodos contraceptivos, aumento da média de escolaridade, né? Nesse ponto aqui vale a pena a gente sempre se lembrar. No Brasil existe, né, campanha de redução de natalidade ou de controle de natalidade? Olha, sim e não. Como o Brasil é um país extremamente católico, né, dentro da nossa Constituição está lá escrito que você não pode controlar o número de brasileiro venha a ter, né? Mas como, né, o catolicismo ele é bastante liberal, bastante de boa, a gente tem métodos contraceptivos para distribuir impostos de saúde, por exemplo, né? Então, tipo assim, é uma coisa que é gratuita, ou seja, tem e não tem. Você bem pode ver pelas músicas, né, antes do carnaval que eles fazem para falar, gente, ó, usa camisinha e assim por diante. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma campanha de controle de natalidade, não é bem uma campanha de controle de natalidade, tá? Mas a gente tem acesso aos métodos contraceptivos, beleza? Aqui, então, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Essa entrada da mulher no mercado de trabalho, gente, você pode ler como várias coisas. Por exemplo, as meninas que estão estudando para o vestibular e tudo mais não estão nem sonhando de ter filho, né? Aquela coisa, não, depois que acabar meu doutorado, vou pensar de ter filho, né? E assim que a gente tem essa redução. Então, não é só a mulher entrar no mercado de trabalho, né? Mas principalmente o pensamento, uma evolução e uma possível carreira que ainda nem começou. Então, tipo assim, só de você ter pensado em prestar algum curso para a faculdade, você já está, digamos assim, reduzindo a natalidade. Tá? E olha só isso aí, meu, o cara casando com a menina de 13 anos de idade. Minha Nossa Senhora. Aqui, ó, a gente tem também, né, o Odair José com seu sucesso. Pare de tomar a pílula. Depois digita no Google aí e procura para vocês verem. É sensacional. Você rola de rir. É muito outro contexto, sabe? É muito outra fase da humanidade, né? Então, a gente vai ter aí, ó, a passagem para esse padrão 2. Quando tudo isso começa a acontecer, a pirâmide etária se transforma. Quais são as principais características dessa transformação? Uma questão também que o vestibular gosta bastante. A gente vai ter a redução da natalidade, o aumento do número de idosos, né? E uma coisa que é muito notável é que a população economicamente ativa cresce muito. Tá vendo? Ó, esses dois ladinhos aqui dessa pirâmide são herança, né, da década de 70. Ou seja, aqui é quando a mortalidade ainda era baixa, só que a natalidade estava muito alta. Então, isso é resquício do triângulo que o Brasil possuía. Né? Quando essa população começa a envelhecer, o que vai criar como problema? Vai ser necessário uma reforma da Previdência. Reforma da Previdência é essa que aqui no Brasil já está ficando meio atrasada. Né? A gente teve ainda algumas alterações, mas você pode ter certeza que no próximo governo, né, sendo Bolsonaro ou não, eles vão voltar com essas ideias aí. Por quê? Porque vai precisar apertar um pouco mais e assim por diante. Né? O complicado é que eles disfarçam no meio da reforma da Previdência a fuga de dinheiro coletado para outros setores. Então, eles pegam o dinheiro, colocam lá no meio, que é para aposentadoria, só que eles tiram uma parte desse dinheiro. Tá? Mas, enfim, não vem agora. Aqui, ó, a gente tem uma comparação da pirâmide etária do Brasil em três momentos diferentes, né? Em 50, em 85 e em 2020. Então, olha só, para 2020, a gente já tem uma característica completamente diferente, né, de 1950. A gente olha e acha até que é outro país. Né? Por quê? Evolução, então, da redução da mortalidade e da redução da natalidade. Beleza? Esse gráfico aqui é o que você precisa guardar muito bem, porque ele tem todas as fases. Né? Na primeira fase, aí, ó, essa primeira linha para o Brasil, essa aqui, tá? Seria a segunda, na verdade. Né? Mas aqui, a linha fim da primeira fase é 1950. Tá? Aqui, ó, para o Brasil, é mais ou menos 1970. Aqui seria
mais ou menos aí na década de 90, e a gente estaria bem próximo aqui, tá? A gente está na fase 4, beleza? Então, lembre-se, ó, a natalidade e mortalidade elevada, característica de país subdesenvolvido, né? Na fase 2 a gente começa a ter uma redução da mortalidade, tá vendo? Então, é o primeiro momento da transição demográfica. Aqui começa a cair a natalidade. Então, a gente começa a ter o segundo momento da transição demográfica. O terceiro momento da transição demográfica seria aí essa constatação da mudança mesmo, né? Ou seja, estou passando realmente por essa mudança. E aqui nessa quinta fase a gente teria o futuro desse país. Se a natalidade aumentar, a população pode voltar a crescer. Se a natalidade diminuir, essa população pode voltar não, né? Pode diminuir, ou seja, gerando o chamado inverno demográfico, tá? Chama atenção para essa linha aqui, ó. Essa linha é o número absoluto da população. Então, note você que no primeiro momento, o país subdesenvolvido, a população se mantém estável. Quando ela passa pela transição demográfica, o número de habitantes cresce muito. Por que, que ele cresce muito? Porque você vai ter, no primeiro momento, a queda da mortalidade, só que a natalidade se mantém lá em cima. Então, é essa diferença entre essas duas linhas aqui ó, que gera o crescimento populacional. Né? Então, aqui a gente nota muito bem que entre a fase 2 e 3 que a gente vai ter a chamada explosão demográfica. Tá? Essa explosão demográfica que vai gerar esse problema posterior, né, para a previdência social, ou seja, para a aposentadoria. Porque como que você vai pagar a aposentadoria dos idosos enquanto eles vão possuir o maior número da história do país e, no mesmo momento, você vai ter o menor número de crianças e o menor número da população dentro da população economicamente ativa. É esse que é o problema. Tá? E aí a gente chega até o padrão 3. No padrão 3, você pode ver que se parece, né? Dá uma exagerada aí, mas parece quase um retângulo. Né? Uma coisa que é notável é que Portugal é um país que tem um inverno demográfico muito intenso. O que vem a ser o inverno demográfico? É quando o país fica um grande período com a taxa de natalidade muito baixa, né? Então ele não atinge o chamado índice de reposição. O índice de reposição ele vai ter que bater mais ou menos aí em 2,1, 2,2 filhos por casal, né? Ou seja, duas pessoas precisam ter dois filhos. E quando essas duas pessoas morrerem, fica dois filhos, né? O 2,1, logicamente, tá, gente? A maioria precisa ter dois e alguns precisam ter três, tá? Seria mais ou menos isso. Eu sei que vocês entenderam. Então, na verdade, como Portugal vai ficar com um grande período aí com pessoas tendo menos que dois filhos, né, podendo ter um filho só, nem um filho, como é o caso do Japão, né? No Japão, a evolução aí dos robôs e tudo mais, humanoides, né? É principalmente para que eles sejam tipo um amigo, companheiro da pessoa. Por quê? Porque ela não tem neto, né? Boa parte deles nem se casam mais. Então a gente está tendo uma redução muito grande. E esse é o chamado inverno demográfico, né? Que faz com que países como a Dinamarca criem campanhas que aqui no Brasil não faria o menor sentido, né? Do it for mom. O que que vem a ser isso? É para aumentar o número de filhos por casal, né? Então eles lançam campanhas como essa que aqui no Brasil, se o Bolsa Família já irrita muita gente, imagine essa. Os caras pagam passagem para a população da Dinamarca, né, que esteja em idade fértil reprodutiva, para países tropicais. Entendeu? É exatamente isso. Você manda o casal para ter filho. E também pessoas solteiras podem fazer isso também, mas tem que trazer a mulher, né? No caso dos homens, ou então a mulher que ela volte grávida. Vocês já pensaram isso no Brasil? Meu Brasil ia ficar vazio, né? Então, senhores, esses aí são os pontos mais importantes dentro da demografia, beleza? Então, ó, se aparecer isso aí no vestibular, espero muito que vocês arrebentem.
Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau, bons estudos, até mais.